Muito boa noite. Voltando aqui numa terça-feira, numa sexta-feira 13. E voltando assim, sem grandes expectativas, fazendo o que tem que ser feito. Eu acredito que. Boa noite para quem está chegando aí. Eu acredito que todos nós temos um propósito, uma missão, algo bom para entregar para o outro, né? Cada um com o seu dom, cada um com o seu talento, cada um com o seu aprendizado, cada um com o seu experiência de vida. Tô voltando aqui depois de um bom tempo distante das redes, absorvendo, me curando. Quando eu falo de cura, eu falo de libertação de muitos padrões, de pensamentos, de atitudes, de emoção. Bom, enfim, estou aqui para fazer um trabalho amparada pela espiritualidade. Boa noite, boa noite. Desenvolvendo esse trabalho por 4 grandes motivos. O primeiro, porque é um trabalho que eu acredito que pode ajudar a humanidade a sair pelo menos um pouco da ignorância, né, da falta de conhecimento, desse véu que não deixa a gente enxergar além o que está por trás das nossas atitudes, das nossas ações. Então, o primeiro motivo é trazer esse conhecimento, trazer um pouco de luz, iluminar um pouquinho, clarear. Iluminar, quando a gente fala de iluminar, é iluminar, trazer uma mente lúcida, né? Também porque eu acredito que os relacionamentos saudáveis e bem-sucedidos, eles vão salvar o mundo, eles vão salvar a humanidade. Eu acredito nisso. Também porque uma vez eu atendi uma menina de 16 anos e quando eu perguntei para ela estava com problema de relacionamento com o namorado. E quando eu perguntei para ela, você acredita que você pode viver um relacionamento de verdade, um relacionamento amoroso, com uma pessoa atenciosa, com uma pessoa que te dê carinho, com uma pessoa boa, uma pessoa que, né, que seja fiel, que seja leal? E ela tem 16 anos e ela falou assim, não. Aquilo eu olhei para ela, eu falei assim, deixa eu perguntar de novo. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem, Sim? Então, aí eu olhei para ela e falei, deixa eu perguntar de novo. Você acredita que a gente pode viver, que as pessoas podem viver um relacionamento saudável, de troca, de carinho, de atenção, de amor? Ela falou assim, não. E ela tem a referência dos pais, que é um casal que tem um relacionamento bem sucedido. E ela falou, não. Aquilo eu fiquei bem assustada, porque eu falei assim, olha só, né? Tudo começa daí, do que a gente acredita. Então, se uma menina de 16 anos acredita que ela não possa viver uma relação saudável,
que vai acontecer na vida dela? O que vai acontecer nas relações dela? Relações conflituosas, relações mal-sucedidas. E também porque eu estava no teatro e tinha uma menina de 7 anos sentada do meu lado. E eu falei, e ela estava esperando o casamento. Na peça de teatro ia ter um casamento. E ela estava esperando porque ela queria ver o casamento. Então, olha só, gente, presta atenção nisso. Ela estava esperando para ver o casamento na peça de teatro, a menina de 7 anos. Aí eu falei assim para ela, você quer ver o casamento? Eu quero. Aí eu falei assim, você quer casar? Ela falou assim, acho que não. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque homem dá muito trabalho. Então vamos lá. De onde uma menina de 7 anos tira uma crença, né, desse tipo? Com certeza ela ouviu dos pais, de quem criou, de quem cria ela. Homem dá muito trabalho. Aí eu falei para ela assim, mas homem também pode dar muito carinho, pode dar atenção, pode cuidar da gente, pode proteger a gente. Você não acha? Ela falou assim, depende. Ali eu já encerrei o assunto. Então, olha só, a criança, ela tem vontade, lá no inconsciente dela, ela acredita que no casamento, numa relação, mas tudo que ela ouve, o ambiente que ela vive, é o que forma essas crenças, a identidade da criança. Será formada através de tudo que ela ouve e tudo que ela vê no ambiente que ela vive. Boa noite, Ana, tudo bem? Então, eu vou trazer aqui. Oi, Ana, tudo bem? Ana Frata. Então, eu vou trazer aqui, eu quero fazer uma sequência de vídeos, de lives, falando sobre relacionamento. Não só relacionamento afetivo, todos os tipos de relacionamento, porque eu acredito que quando a gente vai se curando, a gente consegue curar todos os nossos relacionamentos. Principalmente os relacionamentos dentro de casa, né? A nossa família, porque é dali que é de dentro de casa, com todas as experiências que eu vivi e que eu aprendi e que eu ouvi, é tudo dali que forma a nossa identidade, a nossa crença, aquilo que a gente acredita como verdade absoluta, a gente não contesta e a gente repete. Então, por que a gente repete? A gente olha para o relacionamento. Um exemplo, a gente olha para o relacionamento dos nossos pais. É um relacionamento conflituoso, um relacionamento de muita briga, de muita desunião. Um exemplo. Eu cresci, imagina, uma criança, ela cresce vendo aquilo. Então, quando ela vai buscar uma relação, inconscientemente, ela busca aquilo que é familiar para ela. Porque se ela, de repente, ela se relaciona com uma pessoa muito diferente daquilo, ela não consegue sustentar aquilo, ela não consegue levar adiante, porque não fez parte da vida dela. Tá? Então, gente, o que eu quero trazer aqui é os relacionamentos como base para nossa vida, viver, pra gente,
que a gente possa viver com mais leveza, com mais amor, com mais tranquilidade, com mais respeito, principalmente, né? E a gente começa esses relacionamentos com as nossas primeiras referências, que são os nossos pais. Quem nos criou. E eu acredito também que, eu sempre falo aqui, né, que o planeta está passando por uma transição, o ser humano está passando por uma grande evolução, uma grande transformação. E para que essa transformação aconteça, a gente precisa viver o caos. A gente precisa parar e se conhecer. Para que a gente consiga viver relações bem-sucedidas, a gente precisa fazer primeiro a nossa parte. A nossa parte, que é o caminho espiritual. E o caminho espiritual, eu já pensei tantas coisas do que era esse caminho espiritual. Depois eu vou contar aqui um pouquinho, vou compartilhar um pouquinho. Mas a primeira coisa, a gente precisa ir desmistificando muitos dogmas, paradigmas e doutrinas. E eu fui até pesquisar o que é. O caminho espiritual é quando você busca um propósito, um significado para a sua vida. Um significado maior, algo maior. É quando você busca uma conexão com a fonte criadora. É você estar diariamente, o tempo todo em conexão com essa fonte criadora. Para isso a gente precisa quebrar, desmistificar esses dogmas. Dogmas é qualquer doutrina religiosa, política, filosófica, econômica de caráter indiscutível. Olha isso. Dogma é qualquer doutrina filosófica, religiosa, política, econômica de caráter indiscutível. Então, assim, foram criados dogmas que tudo bem, vale, tá valendo, mas que a gente não pode viver uma vida inteira baseada nisso, né? Doutrina, conjunto de ideias contidas num sistema. E paradigmas são modelos, forma. Então, foi criado, claro, foi criado os paradigmas, os dogmas, as doutrinas, para que a gente conseguisse viver numa sociedade, para que a gente conseguisse viver, né, em harmonia. Mas tem muitos dogmas e paradigmas que já não fazem mais sentido, que já estão ultrapassados, que não tem mais como a gente olhar para aquilo e falar assim, eu vou viver daquele modelo. Por exemplo, não tem mais como a gente viver no modelo que os nossos pais, avós viveram. Não dá mais. A gente está aqui para fazer essa grande diferença, essa mudança. A gente está aqui para dizer, isso acaba aqui, isso acaba em mim. Se a gente olhar lá para trás, então nós tivemos mulheres que perderam maridos na guerra, mulheres que tiveram que ir à luta, literalmente, tiveram que ir à guerra. Mulheres guerreiras. Elas tiveram que fazer o papel do masculino. Então imagina quanto medo elas passaram. Muitas mulheres que foram agredidas pelos maridos, abandonadas, traídas, muita morte,
né, prematura. Então essas mulheres, elas tiveram que arregaçar as mangas e ir para a guerra. A gente está falando lá atrás. Aí vamos olhar um pouquinho assim, mais ou menos na geração da minha mãe. Na geração da minha mãe, aí vieram uma geração de mulheres que tem uma certa negação do masculino. Então, por quê? Porque as avós, as nossas avós falavam para as nossas mães, não case, trabalhe para você ter dinheiro, para você não depender de ninguém. Por quê? Porque muitas delas não puderam sonhar, não puderam trabalhar, não puderam ter independência, não puderam ter o seu trabalho, né, desenvolver um trabalho. Elas simplesmente ficavam em casa cuidando de filhos, era um atrás do outro. A nossa mãe, estou falando mais ou menos da minha idade, da geração da minha mãe, a nossa mãe, ela já vieram numa geração onde elas conseguiram trabalhar, mas negando o masculino. Eu não preciso de homem, homem não presta, homem é tudo igual. Então, gente, vocês estão entendendo esses padrões, esses paradigmas, esse modelo antigo, muito antigo, que destrói os relacionamentos. A gente está num processo evolutivo onde a gente precisa curar isso tudo que nós aprendemos e que a gente traz, que a gente carrega para a nossa vida atual e influencia totalmente na nossa vida atual, nos nossos relacionamentos. Quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando só de relacionamento afetivo. Tudo que os nossos ancestrais viveram influencia nos nossos relacionamentos afetivos, familiares, profissional. Tá? Então, assim, é um momento que a gente precisa se cuidar, olhar para a nossa vida, sair um pouquinho da distração, né? E começar a fazer essa limpeza desses paradigmas, desse modelo de relação tão antiga e ultrapassada e que ainda está aí com força total. Mas se cada um faz um pouquinho da sua parte dentro da sua casa, a mudança vai acontecendo aos poucos. Esse caminho é um caminho espiritual que começa com a gente, eu comigo mesma. Eu vou olhando para essas crenças, eu vou olhando para esses padrões que eu repito e que muitas vezes eu não quero, mas eu acabo repetindo. Eu vou me conhecendo, eu vou conhecendo as minhas dores, os meus traumas, as minhas fraquezas. Eu vou iluminando. Esse é o nosso lado sombra. É o lado sombra por quê? Porque ele está no nosso inconsciente, ele está na escuridão. Ele não tem luz. Quando você vai iluminando o seu lado sombra, que são os traumas, Freud fala que a gente tem um reservatório de memórias traumáticas. E esse reservatório, ele tá lá, né, no nosso inconsciente. A gente não vê, mas nós agimos através desse inconsciente. Por quê? Porque o inconsciente é um mecanismo de defesa e de sobrevivência. Então, tudo que está armazenado nesse reservatório,
que me fez sofrer, que me causou um trauma, o que eu faço? Eu me afasto. Tudo que é diferente do que eu vivi, das minhas experiências do passado de criança, inconscientemente você vai se afastar. Por quê? Porque é diferente daquilo que você viveu. Então, por que a gente vê mulheres que viram a mãe apanhando, de repente ela casa com uma pessoa que também agride ela? Porque aquilo é familiar para ela. Além disso, tem toda a questão energética, que é quando a gente vê isso na constelação. É uma lealdade invisível que eu tenho ao meu sistema familiar. Porque na constelação, Bert Hellinger, que é o criador, ele acredita que a família é um sistema onde todos estamos conectados por cordões invisíveis. E para me sentir pertencente a esse grupo, a esse sistema familiar, por lealdade, eu acabo repetindo as atitudes, os comportamentos, os padrões, o modelo dos meus familiares, tá? E isso é inconsciente. Quando a gente olha na constelação, muitas pessoas ainda estão conectadas com a dor da ancestralidade, de uma mãe, de um pai, de um avô, de uma avó. Essa menina de 16 anos que eu atendi, que falou que não acredita em relacionamento, que pode viver um relacionamento saudável, ela estava muito conectada com a dor da avó, que foi abandonada quando era criança. Essa dor do abandono, gente, ela é profunda. A gente precisa ir fazendo um trabalho de cura, né? Porque você imagina uma criança inofensiva, o que ela mais precisa, inofensiva e como fala, frágil, dependente, totalmente dependente, né, do cuidado dos pais, e de repente ela é abandonada. Aquilo energeticamente fica no campo dessa criança e ela cresce com essa sensação de abandono. Então ela vai sempre reproduzir esse sentimento nos relacionamentos. Aí o que ela faz? Para não ser abandonada de novo, para não ser rejeitada, então ela é aquela pessoa que é muito boazinha, que faz tudo para todo mundo, que só pensa nos outros, que só faz para os outros, e ela vai ficando para trás. É aquela pessoa que não sabe dizer não. Ou ela é uma pessoa que não consegue lidar com os sentimentos. Então ela é uma pessoa que ela traz muita raiva dentro dela, né? Porque a raiva, ela é uma energia que te faz colocar limites. Então quando a raiva é como se fosse uma proteção, né? Então assim, para não sofrer novamente, para não me magoar novamente, para não ser rejeitada novamente, eu não me envolvo, eu não deixo o novo entrar na minha vida. E aí essa pessoa vai perdendo oportunidades na vida, oportunidades de relacionamentos, oportunidades de trabalho, né? E a raiva, ela é frustração, né? Então, gente, é um trabalho, assim, que a gente precisa, sabe,
e curando, né? Eu já contei aqui algumas vezes que se vocês quiserem interagir, fazer pergunta, compartilhar alguma coisa aí, fiquem à vontade, tá? Eu vou fazendo essas lives, assim, trazendo um pouco de conhecimento de tudo que eu estudei. É uma forma de compartilhar também, porque eu sei que muitas pessoas se identificam demais com as minhas histórias, né? E o quanto que eu fui me curando, ainda estou no processo, lógico, mas o quanto que eu fui me curando e me libertando de todas essas amarras, né? Que muitas vezes, muitas não são nossas. A gente está lá apegada ainda na dor dos nossos ancestrais. A constelação na minha opinião, é a ferramenta mais poderosa para a libertação dessa paralisação. Porque você percebe, quando você tem um problema, o que esse problema te traz? Uma paralisação. Você fica ali, parou, estacionou, não sabe o que fazer. Aí isso vira um ciclo, né? Porque a estagnação vai deixando a gente angustiada, vai trazendo ansiedade, vai trazendo desconforto, né? E a gente não sabe, às vezes não sabe nem o porquê. Então tudo aquilo que você tem e que está muito forte aí em você, olha, presta atenção nisso, que coisa, presta atenção nisso, que especial que é para você poder fazer esse exercício. Quando você estiver sentindo algo que seja muito forte, tá? Por exemplo, hoje eu atendi uma menina e ela tem um medo, assim, absurdo, né? É uma ansiedade absurda. Só que quando você olha a realidade da vida dela, não tem por que existir esse medo todo. Ela tem paz, ela tem casa, ela tá bem, ela tá amparada. Não tem motivo para existir, para ela vibrar esse medo todo. Então, quando você sente algo que seja muito forte, não é seu. Escuta o que eu estou falando. Não é seu. Você vem trazendo essas memórias dos seus ancestrais. Avô, avó, mãe, pai, alguém. Tá? Olha para a sua realidade. Perceba se você precisa, se isso é real, se esse medo é real. Você vai saber, você vai perceber na hora que não é. Então, quando não é dos nossos ancestrais. Porque nós não carregamos só a cor dos olhos, do cabelo, da pele dos nossos pais e ancestrais. Nós trazemos também no nosso DNA as memórias. Mas nós trazemos as memórias de dor, de tristeza, de medo, de raiva. Mas também nós trazemos as memórias de coragem, vitória, conquistas. Tá? O que acontece geralmente é que as pessoas se conectam pela dor e não pelo amor. Então, a nossa função mesmo aqui agora, nesse momento planetário, é se libertar desse passado. Se libertar com aceitação, com amorosidade, com respeito.
respeitando tudo que eles fizeram. Como eles viveram, não importa se você concorda ou não concorda. Respeita a maneira que eles viveram e você agora faz diferente. Ao invés de ficar olhando lá para trás e criticando, olha para trás e veja o tanto que eles fizeram e faz você agora. Perceba que quanto mais você critica, mais você vai viver essa situação. Tudo que você rejeita volta para você. Não é castigo de Deus, tá? É para que você aprenda a lição e faça diferente. Né? A gente fala muito, cuspiu para cima, caiu na testa. Né? A gente não usa essa expressão. Cuspiu para cima, caiu na testa. É exatamente isso. Quando você olha para alguém e julga, quando você olha para os seus pais e julga, eles fizeram errado, eles fizeram isso, eles não fizeram, eles isso. Quando você está julgando, você está rejeitando a forma que eles fizeram. E aí, situações vão acontecer na sua vida para que você vivencie exatamente isso. Para que você aprenda a lição e faça diferente. Tá? E muitas vezes a gente fica paralisado, por quê? Porque a gente não faz diferente. A gente fica lá julgando, olhando para tudo que faltou. Ai, mas faltou amor. Ai, mas faltou cuidado. Ai, mas faltou carinho. Faltou atenção. Então, se você está conectado com o que faltou, o que você vai vibrar? Falta, escassez, carência. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Minha tia, boa noite, querida Cláudia. Parabéns, por incrível que pareça, consegui voltar. Traz 80 anos que vivi tudo isso que você está dizendo e até agora me lembro que me atrapalhou para resolver muitas coisas. Minha querida, ai que gostoso receber sua mensagem, que gostoso você estar aqui. Tia Vilma. Eu vou te falar uma coisa, assim, que eu fui aprendendo nesse tempo todo, né? Quando a gente olha lá para trás, a gente quer culpar os homens também, né? Mas, assim, esse trabalho não é para culpar ninguém, é só para que a gente olhe, porque, olha só, o meu avô materno, o pai dele, pegava ele, quando ele tinha 9 anos, levava ele, morava em fazenda, porque eles trabalhavam na fazenda, né? Pegava o meu avô e levava ele para o centro da cidade. Ele tomava pinga e fumava cigarro. Então, o restinho da pinga e o restinho do cigarro, ele dava para o meu avô de 9 anos. Então, olha só, o pai dele, né? O pai do meu avô, meu bisavô, dava o resto da pinga e do cigarro para o meu avô, com 9 anos. O que meu avô aprendeu? Aprendeu com o pai dele. O pai, referência máxima, autoridade máxima, né? Então, para ele cresceu fumando e bebendo. Para ele, aquilo era normal. Então, por isso que a gente não pode culpar. Antigamente, os homens, até hoje, mas eu falo antigamente porque hoje a gente pode fazer essa mudança, né? Antigamente, os homens, onde eles iniciavam a vida sexual? No prostíbulo. Eles levavam os filhos, né, para provar que era homem, para o prostíbulo. Antigamente, era normal o homem bater na mulher, né? Eles aprenderam assim também.
né? Então, por isso que eu falo assim que é tão importante que a gente olhe para tudo isso que foi lá do passado e que não importa a idade que você tenha hoje, né? A gente deixe lá no passado, aceitando, aceitando como foi, porque não tem como a gente mudar, né? O que foi. O que foi ficou para trás, não tem como mudar. Então, o que a gente pode fazer a partir de agora, independente da idade? A gente pode fazer diferente, olhar para eles, entender que as mulheres sofriam, os homens também sofriam. Porque os homens, eles tinham que prover, né? Eles tinham que ser o provedor. E se eles não conseguiam, eles eram considerados fracassados. Então, imagina que responsabilidade, né? Aquele monte de filho nascendo e o homem só tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar para colocar comida dentro de casa. Né? Então, assim, a gente olha para os dois lados, né? Tanto um quanto o outro tiveram uma vida muito sacrificada, né? Não era só a mulher que não podia trabalhar, que não podia estudar, que não podia sonhar. O homem também não podia sonhar, porque ele só tinha que trabalhar. Concorda? Então, adorei que você entrou, tia. Adorei seu comentário. Vou até fazer uma fotinho aqui. E atrapalha para resolver. Então, aí o que a gente pode fazer, né? Tô falando pra minha tia ainda, viu, gente? Mas ela já saiu, acho. Então, o que a gente pode fazer? É isso, olhar para isso, acolher, compreender que foi como tinha que ser, que eles fizeram o que eles podiam fazer, com as condições que eles tinham. E a gente fazer a mudança agora, gente. Agora parte de nós, né? E aí, Ana, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ai, mas olha, hoje já valeu pra mim pela minha tia ter entrado e ter feito esse comentário aqui. Bom, é isso. Vou trazendo aqui temas. E se vocês tiverem algum tema específico, coloca aqui pra mim, que eu vou trazendo pra vocês. Vou trazendo um pouco da minha história, que eu acredito que muitas pessoas se identificam, como eu já disse, né? E é isso. Alguma pergunta? Estamos encerrando por aqui. Na verdade, o que eu queria falar mesmo era sobre o caminho espiritual, né? Mas aí eu baguncei tudo. Mas acho que dá para falar um pouquinho aqui agora. Vai ficar salva essa live. O caminho espiritual. Desde os 12 anos, eu me olhava no espelho
E eu perguntava assim, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? A vida não pode ser só isso. Comer, dormir, trabalhar e pagar boleto. Eu nem pagava boleto nessa época, né? Porque eu tinha 12 anos. Mas eu já me perguntava, eu não acreditava que a gente vinha aqui só para viver essa rotininha, né? Eu acreditava que existia algo maior. Aí eu procurei muito nas igrejas. Eu fui em várias igrejas, católica, evangélica, várias. E eu não conseguia encontrar lá, né? Aí em 2013 eu comecei o coaching. Que o coaching nada mais é do que você se conhecer. Você conhecer as suas habilidades, as suas fraquezas, você entender um pouco sobre o seu inconsciente, como você age, o que você faz, né? Por que você faz o que faz, por que você não faz o que tem que ser feito. E aí eu comecei a estudar, né? E PNL, que é a programação neurolinguística, que eu sou apaixonada. Hoje, a programação neurolinguística, gente, salva vidas. Porque você compreende que você é formado por todas as suas crenças. As crenças são verdades absolutas. Você acredita como verdade absoluta. Você não contesta e você repete. E o que você repete? Modelos que você aprendeu. Que você aprendeu quando com as pessoas que te criaram. Pais ou quem te criou. Então tudo que você ouviu, viu, sentiu, arquiva nas memórias e aquilo vai se transformando, desenvolvendo o seu padrão, o seu programa mental. E tudo começa através do pensamento. Como que a criança começa a falar? Primeiro ela escuta, depois ela fala. Então tudo que você fala, começou daqui. Começou dentro de você. Tá dentro de você. Tudo que você verbaliza tá dentro da sua programação mental. Tudo que você viu, ouviu, sentiu, tudo que você aprendeu como valor, tudo que você aprendeu que era certo ou errado, tudo que você aprendeu com os seus pais, pais ou quem criou, estão arquivados na memória e que forma o seu modelo mental. E como tudo sai dos pensamentos, então você é esse modelo. E aí a gente não consegue, muitas pessoas não conseguem ainda acessar essa consciência maior, muito maior, que é a consciência divina, que é essa conexão com o divino, com a fonte criadora, que é muito maior do que esse padrão mental, esse modelo, né? Até porque no mundo espiritual não tem um modelo, é um mundo livre, que você pode ser livre, você pode ser liberto de todo esse modelo que foram
foi criado. Então a mente é maravilhosa, fundamental. Para quê? Para organizar os pensamentos, para memorizar os aprendizados. Então a mente, ela é importante para isso. Mas a gente não pode ficar só no plano mental, né? Porque os nossos pensamentos, você começa a pensar, você já gera um sentimento. Quando você pensa, você já vai gerando um sentimento. E muitas vezes, quando você não se conhece, quando você não tem, quando você não sabe lidar com os seus pensamentos, você não sabe lidar com os seus sentimentos. E aí você age na impulsividade, no modo instintivo, que é o modo mais primitivo. Que esse modo primitivo é o quê? Instintivo é o quê? Sobrevivência. Então, para a minha sobrevivência, eu ajo instintivamente, como um animal. Então, nós temos o plano mental, nós temos o emocional e nós temos o nosso espiritual. Que nenhum deles a gente pega, ou a gente vê, ou a gente, né? Fica tudo no plano sutil. Para que a gente tenha acesso, eu achava que era muito difícil o acesso ao plano espiritual. Mas não é. É muito fácil. Claro que você precisa, a gente precisa, eu pelo menos precisei, tô falando por mim, tá? Eu precisei fazer uma grande limpeza e purificação durante 10 anos ou mais de todos esse modelo mental, esses paradigmas, dogmas, doutrinas. Você precisa ir desmistificando para que você vá acessando, você vai se purificando e vai acessando esse plano espiritual, que é muito, muito maior. Tá? É um caminho, né? E assim, eu por esse caminho, nossa senhora, eu já dei muitas voltas, já parei no meio do caminho, já fiz de tudo. Mas eu acredito que hoje parece que eu sinto que as coisas estão muito mais rápido, muito mais. É como se fosse assim, como se eles estivessem ali, esses seres de luz, esperando a gente pedir uma ajuda, esperando a gente pedir luz, esperando a gente olhar para eles, né? Olhar para nós, olhar para as nossas fraquezas e transformar, iluminar e transformar em fortaleza. Quando você vai se conhecendo, as fraquezas, você conhece a sua fraqueza e você já sabe como lidar com ela. Você fala, tá, mas isso aqui eu já conheço. Peraí, fica aí. Calma aí, que eu tenho um poder muito, muito maior. Tá? Querem fazer alguma pergunta? Interage aí comigo, pra não ficar falando sozinha. Como eu gosto muito de contar causo, né? Vou contar um causo que me aconteceu quarta-feira. Quarta-feira eu cheguei em casa, acho que era umas 6 da tarde. E aí aconteceu uma coisa aí que me tirou um pouco do prumo. Me tirou bem do prumo. Falei, puxa vida, né? De novo essa situação na minha vida. E aí eu sentei na minha cama. Primeiro, gente, eu choro e esperneio. Igual uma criança. Primeiro eu choro, esperneio. Aí eu
me coloco como vítima, tá? Aí eu falo assim, poxa vida, de novo isso acontecendo comigo, eu sou uma coitada. Mentira, eu não falo isso, mas, né, eu trago esse vitimismo, né? Mas de novo, tal, e choro, esperneio, tá? Depois, logo em seguida, eu já percebo tudo isso que eu fiz, né? Eu já percebo esse vitimismo, eu já percebo essa baixa vibração, mas eu acho importante fazer isso. E depois eu já volto para o meu centro. Eu já sento, respiro, me conecto, peço luz. E a coisa é assim, ó, puff, é muito rápido, tá? E qualquer um pode ter essa conexão. E essa conexão, o que eu percebi, gente? Você não precisa, eu tô falando por mim, tá? Eu não preciso estar em algum lugar, em nenhuma igreja, eu não preciso. Eu tô falando necessidade, tá? Eu não tenho necessidade de estar em algum lugar, dentro da minha casa, em qualquer momento, na natureza, em qualquer lugar, eu posso fazer essa conexão direta com o plano espiritual. Direta. E olha, eles ficam muito felizes quando a gente pede luz, quando a gente pede amparo, quando a gente pede ajuda. Pode acreditar. Faça e depois me conta. Bom, agora eu vou encerrar mesmo, porque acho que eu já falei o que tinha que falar. Eu não vou fazer nada assim programado, ai, tal dia, tal hora, tal assunto. Não. O que vier, o que aparecer, o que as pessoas me pedirem, eu vou trazendo aqui. E sempre trazendo uma experiência minha, porque eu acho muito importante, né? Porque as pessoas se identificam muito com a história do outro. Tá bom? Obrigada aí pela presença. Boa noite para vocês. Durmam bem. Se precisar de alguma coisa, estou por aqui. Tá? A serviço. A serviço. Beijo.